Olá, graça e paz a todos. Nossa reflexão de hoje está baseada no Salmo de número 78, dos versículos de 1 a 9, que diz o seguinte: Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder, e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel, e ordenou a nossos pais que os transmitisse a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referisse aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Então, meus queridos, nessa tarde nós queremos fazer uma reflexão baseada nesse texto com o tema de a educação cristã no lar. No vídeo passado, da nossa reflexão passada, nós conversamos sobre a importância da criança na igreja. E nesse momento nós queremos agora falar sobre a importância da educação cristã no lar. Então, para nós adentrarmos ao tema, nós queremos fazer uma rápida reflexão, um paralelo entre a educação e a educação cristã bíblica. Então, quando nós vamos falar de educação, nós falamos da educação brasileira, a educação que é transmitida nas escolas e que tem adentrado dentro da nossa casa. Uma educação que está centralizada no humanismo, no pragmatismo e no utilitarismo. Uma educação em que, segundo a BNCC, tem como objetivo desenvolver plenamente o ser humano. Porém, é uma educação que vai contra os princípios da palavra de Deus. E a educação bíblica cristã, ela tem seu fundamento baseado nas escrituras, ela é eterna e ela segue a ordem de Deus. E a ordem de Deus, o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, a educação bíblico-cristã deve ter esse fundamento, essa base para ser seguido. Bem diferente de uma educação humanista, pragmatista e utilitarista. Então, agora nós iremos refletir um pouco sobre o que o Salmo retrata. Esse salmo, ele retrata sobre a ordem de Deus dada ao seu povo, lá no livro de Deuteronômio, que foi o texto que nós refletimos o vídeo passado, a reflexão passada, texto de Deuteronômio 6, a partir do verso 1 até o verso 9, que vem a ordem de Deus para que os pais não só obedecessem aquela lei que acabara de ter sido entregue a Moisés, mas que os pais inculcassem, ensinassem para os seus filhos, e os filhos aos netos, e aos netos aos bisnetos, e assim fosse passando de geração em geração. Essa é a herança que é a palavra de Deus, e é uma herança eterna. Então o Salmo reforça isso nos primeiros versículos, quando ele diz: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não os encobriremos aos seus filhos, contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que ele fez. Então a educação, esse salmo retrata a importância dos pais falarem aos filhos sobre a lei de Deus. A importância dos pais não perderem a oportunidade de, quanto mais cedo, falar para a criança do amor, da grandeza, da justiça de Deus em relação às suas vidas e às nossas vidas, dos feitos de Deus, daquilo que ele fez, daquilo que ele fará e daquilo que é do prazer dele e aquilo que não é do prazer dele. Então,
o Salmo retrata isso, e retrata também a questão das consequências da desobediência e as consequências da obediência. Se você for ler a partir do versículo 10, você vai ver que ele vai tratar da história de Israel, do quanto que Israel foi infiel, o quanto que Israel foi desobediente e como Deus foi misericordioso, mas como também Israel sofreu por conta das consequências do seu pecado. Então o Salmo retrata sobre isso. E a importância da educação cristã no lar é que é uma ordem de Deus. No momento que você preza pela educação cristã, pelo ensino das escrituras no seu lar, você está obedecendo a Deus. E você está obedecendo uma ordem que vai inculcar na mente do seu filho algo que não vai servir apenas para uma formação. Não vai servir apenas para torná-lo um médico, um advogado, um professor, mas vai servir para formá-lo um adorador, e um adorador eterno, que vai garantir a ele herança eterna, como diz lá em 2 Timóteo 3, quando Paulo diz para Timóteo as sagradas leis, as sagradas letras que vão te conduzir para a salvação. Então apenas a palavra de Deus pode conduzir as crianças, os nossos filhos para a salvação. O que importa um médico perdido, o que importa um advogado perdido, o que importa um professor perdido. Então mais vale a educação cristã do que a educação secular. Mais vale investir no crescimento espiritual de nossos filhos do que investir no crescimento secular dos nossos filhos. E nós temos que entender que nós temos que ter o cuidado com o tipo de educação que nossos filhos estão recebendo nas escolas, porque essa educação pode estar desvirtualizando a sua mente da palavra de Deus. Nós temos que prezar por essa observação, por esse zelo. Nós não podemos pegar os nossos filhos, entregar para as escolas e deixar que eles façam dos nossos filhos aquilo que a filosofia secular quer fazer das nossas crianças, dos nossos jovens. Nós temos que ter esse cuidado e inculcar, assim como a mãe de Moisés inculcou na mente dele desde bebê a palavra de Deus e entregou ele para o Egito, mas com a lei já inculcada na sua mente, no seu coração. Da mesma forma, nós devemos fazer, porque é ordem de Deus, ao deitar, ao levantar, andando pelo caminho, em todo tempo ensinar as nossas crianças, os nossos filhos. Nós não devemos ser ingênuos e achar que existe educação neutra. Não existe nenhuma educação neutra. Toda educação tem um objetivo de formar e vai deixar na mente da sua criança, do seu adolescente, a filosofia a qual eles querem inserir. Então nós temos que ter todo esse cuidado, porque nossos pensamentos são formados pelo conhecimento que adquirimos. E o conhecimento que adquirimos, que forma o pensamento, também forma as nossas atitudes. Então nós vamos viver, nós vamos praticar aquilo que nós conhecemos e aquilo que nós entendemos. Se seus filhos só conhecem, só entendem o que as mídias passam, o que a escola passa, o que os seus colegas passam, eles vão viver, vão reproduzir isso no seu dia a dia. Mas se eles conhecem a palavra de Deus e eles formam seus pensamentos de acordo com a palavra de Deus, eles também vão reproduzir isso no seu dia a dia. E por fim, nós queremos falar sobre o resultado da educação cristã. Lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 17, diz que essa lei, ela é importante, as sagradas letras, elas são importantes, porque ela vai tornar o homem perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Assim diz o versículo: a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então não existe outra forma de você tornar o seu filho perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A BNCC diz que o objetivo da educação é tornar o homem pleno, desenvolver o homem de uma maneira plena. Mas a grande diferença está em que o homem é desenvolvido de maneira plena para si mesmo,
para a própria glória do homem. E a palavra de Deus ensina que o homem vai se tornar perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E toda boa obra é toda a palavra de Deus, toda a obra de Deus, todo o trabalho de Deus colocado aqui na terra e transmitido, dado a nós para nós desenvolvermos o reino de Deus aqui na terra. Isso foi passado para nós e nós devemos passar para os nossos filhos. Então os nossos filhos só serão perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra se eles forem educados nos princípios das Escrituras, nos princípios da lei de Deus, no fim principal do homem, que é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Ele pode sim se tornar um médico, mas um médico que tem a finalidade de glorificar a Deus, um advogado que tem a finalidade de glorificar a Deus, um professor que tem a finalidade de glorificar a Deus no exercício de sua função e na sua vida diária. E que nós venhamos a cada dia pensar, refletir sobre essa tão grande responsabilidade e tão imensa, tão importante e tão privilegiada, porque isso não é um peso, é um privilégio nós recebermos filhos como herança e conduzir essa herança àquele Criador de todas as coisas que nos entregou os nossos filhos. Que o Senhor Deus use de graça e misericórdia para que nós consigamos desenvolver essa tão grande missão.